Fala nação, tudo bem? Bem-vindos ao canal Destino Flamengo, fazendo aqui o pós-jogo de Flamengo 1, Palmeiras 0. Começamos com o pé direito o Campeonato Brasileiro, uma vitória maravilhosa contra um dos nossos adversários diretos, né? Um dos favoritos ao título, que é o Palmeiras. Uma rodada na qual os favoritos ao título brasileiro, né? Tirando esse confronto de Flamengo e Palmeiras, tropeçaram. Né? O Grêmio perdeu para o Ceará, o Atlético Mineiro perdeu para o Fortaleza, o Inter empatou com o Sport após estar vencendo de 2-0 o seu jogo, o São Paulo empatou com o Fluminense. Então, o final de semana não poderia ser melhor para o torcedor do Flamengo, que viu não só a vitória do seu time, mas viu um time que jogou muito bem contra o Palmeiras, especialmente no segundo tempo. E nós vamos falar um pouquinho desse jogo aqui. O Flamengo, que teve o desfalque do Gabigol, ele entrou com o Pedro no ataque, né? Eu acho que é um jogador que você não pode bobear com ele, um jogador muito completo. E o Flamengo no primeiro tempo ele teve aquela dificuldade natural que tem contra o Palmeiras, né? O Palmeiras tem uma condição muito boa quando joga com o Flamengo, porque o Flamengo é o típico adversário na qual encaixa o jogo com o Palmeiras, né? É muito importante para o Palmeiras pegar adversários que não fiquem se defendendo. O Palmeiras ele não tem uma capacidade grande de criação, né? Mas tem uma grande capacidade de jogar no erro do adversário, espetando os contra-ataques no Rony, que é um jogador perigoso. Tem uma bola aérea muito forte, e isso, até pelo momento conturbado, um momento de instabilidade que o Flamengo vivia, né, por conta das suas últimas atuações, com exceção do Campeonato Carioca, que ganhou bem do Fluminense, atuações convincentes, eu penso que o jogo do Palmeiras ele é perigoso para o Flamengo, né? A bola aérea ainda ser um problema para o Flamengo. Então eu achava que esse jogo poderia se desenhar como assim, realmente um resultado ruim. Contudo, né, no primeiro tempo realmente o jogo ele caminhou da forma como se imaginava, o Palmeiras espetando o contra-ataque, jogando no nosso erro, o Flamengo com um pouco de dificuldade de conseguir as chances de gol, jogando com a bola. E o Palmeiras teve uma oportunidade de ouro aí para abrir o placar, e o Diego Alves fez uma defesa maravilhosa com os pés na saída, né? Na bola cruzada do Rony, o Luiz Adriano ele escorou e o Diego conseguiu pegar. O jogo poderia ter sido outro ali naquele momento, se aquele gol sai. Então você vê a importância de um goleiro como o Diego Alves, fundamental para o Flamengo, que ele esteja 100% recuperado de qualquer tipo de lesão ou fibrose, né? Ele precisa estar no gol do Flamengo. Ele é peça fundamental, então a gente torce aqui para que ele tenha muita saúde e muitos jogos à frente do gol aí do nosso time, né? Um segundo tempo diferente do Flamengo, né? O Flamengo parece que soube administrar esses contra-ataques do Palmeiras, que quase não aconteceram, e o Flamengo soube trabalhar a posse de bola e encontrar as melhores oportunidades com mais paciência, até chegar ao seu gol, né? Alguns jogadores muito abaixo. Eu achei o Diego muito mal no jogo, por exemplo. O Bruno Henrique até o momento do gol estava pedindo a saída dele, estava jogando muito mal, né, errando tudo que tentava. Mas aí é que a gente tem que dar os méritos ao técnico, né? Eu não sou técnico de futebol, a gente analisa tudo que está ali acontecendo, mas o Rogério ele teve a perseverança de, mesmo o Bruno Henrique no mau dia, manter ele em campo por jogadas dessa como ele faz, né? Mesmo num dia péssimo, o cara descolou uma ultrapassagem ali em cima do Gabriel Menino, deu tapa na frente, teve a capacidade técnica de dar outro tapa na frente para se livrar do Gustavo Gomes, né, zagueiro do Palmeiras, e colocou a bola na pinta ali para o Pedro só escorar para dentro do gol. Uma jogada maravilhosa, lembrou o Bruno Henrique dos grandes tempos de Jorge Jesus em 2019, fazendo jogadas que desequilibra qualquer defesa, e a gente torce muito para que o Bruno Henrique recupere esse futebol, que ele é um jogador fundamental. Foi como o Rogério disse na coletiva dele. O Bruno Henrique é fundamental para o estilo de jogo do Rogério, porque é um cara que tem a velocidade necessária e o preparo físico necessário para fazer o lado esquerdo ali
tanto atacando quanto defendendo. Então, assim, o Bruno Henrique estando bem, tecnicamente, fisicamente, ele é uma peça fundamental para o Flamengo. É uma peça fundamental. E o Rogério teve o mérito de manter ele em campo. E ele conseguiu a assistência aí para o gol do Pedro merecidamente. Né? O Flamengo que teve o seu gol e teve sua vitória, para mim, com méritos. Foi muito justa a vitória do Flamengo. O Palmeiras ele só foi buscar o ataque contra o Flamengo depois que tomou o gol, né? Insistindo até muitas vezes nas bolas aéreas, né? E o Flamengo conseguiu controlar o Palmeiras até o final, teve até a oportunidade de fazer o segundo gol. Não fosse ali um pouco de incapacidade do Michael, que até levou muito bem a bola, mas a finalização foi fraca, né? Difícil. O Michael ainda tem muitas dificuldades de fundamentos do futebol, realmente, de finalização, de carregar a bola em direção ao gol para poder fazer a finalização. Mas a gente espera eu espero muito que dê certo, porque são esses jogadores que vão até o fim com a gente. Né? Então o Vitinho, o Michael, esses caras têm que ter a confiança necessária para que eles entrem em campo e consigam dar conta do recado, que eu tenho certeza que eles vão jogar e vão contribuir muito ainda, assim espero, para que o Flamengo consiga obter esse título. São 38 rodadas, passamos pela primeira final de 38 finais, então é inevitável que o Michael, o Vitinho tenham oportunidade nesse meio do caminho, e a única coisa que a gente espera é que eles tenham a dedicação, a perseverança e o comprometimento de vestir o manto sagrado e dar o seu melhor dentro de campo. Uma vitória muito importante diante de todas as circunstâncias da rodada, como eu falei no começo. Uma vitória para dar moral, mas é importante ressaltar que o que vai fazer a diferença no Campeonato Brasileiro serão as vitórias contra os times de menor expressão. Tá? Com a saída, com a ida de Botafogo e Vasco para a Série B, junto com o Cruzeiro que lá se manteve, fato é que o campeonato ele teve, com a subida de alguns times no ano passado, na temporada passada, o campeonato está com o maior número de times com menos camisa, digamos assim. Não é em nenhum momento desrespeitando times como Cuiabá, Juventude, Chapecoense, né? Mas um time que quer ser campeão não pode perder ponto para esses times. Então quando você pega Sport, Cuiabá, Juventude, Chapecoense, América Mineiro, né? Até vou botar até Ceará e Fortaleza, Atlético Goianiense, eu já falei aqui 8 times. O time que quer ser campeão não pode perder ponto para esses 8 times. Com todo respeito, mas é o diferencial para o título, porque se você não ganha desses times, em algum momento você vai ter que buscar ponto contra outros, e às vezes porque você deixou de ganhar às vezes de um Atlético Goianiense, né, de um Sport, você vai ter que buscar ponto contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, e muitas vezes não se consegue. Por ser times também de qualidade técnica, né? Então é fundamental o time que quer ser campeão vencer os times de menor expressão no campeonato. Eu falei 8 clubes aqui que o Flamengo tem que assumir a responsabilidade e falar assim, não, eu sou o melhor do que vocês e eu preciso conquistar 6 pontos contra todos esses. Então assim, são 48 pontos contra esses 8 clubes que o Flamengo não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Tem que vencer. Pela superioridade técnica, pela qualidade que tem, pela estrutura que tem, o Flamengo tem que vencer esses times. É muito importante. Isso vai ser o diferencial para o título. Eu não tenho a menor dúvida disso. Dito isso, né, o Flamengo vai ter um período aí de 10 dias antes do próximo confronto, por conta das convocações. O Flamengo que teve diversos jogadores convocados tanto para a seleção principal quanto para a seleção olímpica, e sem contar as seleções de outros países, como é o caso do Arrascaeta para o Uruguai, para o Isla, para o Chile, e para o Pires da Mota, que está se reintegrando ao elenco do Flamengo, para o Paraguai.
O Flamengo vai ter a ausência desses jogadores nos treinamentos nos próximos 10 dias. Mas são 10 dias importantes para o Rogério botar a casa em ordem, recuperar o time fisicamente, que veio dessa sequência maçante de jogos quarto domingo, e jogos importantes, como esses da fase de grupos da Libertadores, na qual o Flamengo terminou em primeiro. Então agora é o momento de se recondicionar e colocar novas metas para as próximas semanas. Uma delas vai ser eliminar o Coritiba na Copa do Brasil. O Flamengo tem que passar de fase, não pode dar chance ao azar e tem que mirar essas primeiras rodadas do campeonato. O Flamengo tem que assumir o protagonismo que lhe é devido, pelo tamanho que é, e tomar a ponta desse Campeonato Brasileiro para dizer, ó, vai ser difícil me pegar. Até pelas convocações que nós teremos, né? A Copa América, que foi confirmada, que vai ser realizada no Brasil. O Campeonato Brasileiro não vai parar. Provavelmente nós teremos desfalques de diversos jogadores. O campeonato não vai parar, como eu falei. Então é fundamental que o Flamengo, neste momento, no começo do campeonato, consiga fazer pontos suficientes para dar a gordura necessária lá na frente. Nesses jogos, a gente podendo perder 1, 2, 3 partidas, isso não faça falta diante do desempenho que nós temos que ter nesse momento. Então, nós vamos ter essa pausa, recuperar os atletas, dar confiança àqueles que vão ficar, para que a gente chegue forte em todas as competições. Todas as competições. O Flamengo tem totais condições de brigar por tudo. Isso significa que vai ganhar? Não sabemos. Não sabemos. O Flamengo precisa evoluir um dia de cada vez, um passo de cada vez, e a vitória contra o Palmeiras demonstra que esse time está afim de coisa grande de novo. A gente não pode desconsiderar a vitória de uma forma muito boa, um jogo muito bom, contra um dos principais adversários nossos no Maracanã. Não podemos desconsiderar isso. Isso é um sinal de que o elenco está querendo, que os jogadores estão comprometidos. Isso não significa que nós vamos ganhar tudo, mas isso é um bom sinal para que a gente caminhe na direção certa em todas as competições que nós temos totais condições de vencer. Com relação às críticas ao Rogério, tem sido feita por diversos torcedores do Flamengo, eu continuo insistindo, nós temos que ter paciência com o trabalho. Não é momento agora de mudar de comissão técnica. Um campeonato brasileiro que começou, uma Libertadores que está para ser disputada, sorteio amanhã, 1h da tarde. Vamos ver quem é o adversário, vamos fazer um vídeo sobre isso. E uma Copa do Brasil que está para vir, que é muito importante por conta das finanças. É uma competição que paga muito bem, então o Flamengo tem que ir muito longe e, se Deus quiser, conquistar esse título. É um título importante, a gente já não ganha tem algum tempo. Eu acho que o Flamengo tem que entrar de cabeça na conquista da Copa do Brasil também. Então, pensamento positivo, fé, foco. Torço para que o Rogério, o trabalho dele dê certo. Sempre vou torcer pelo bem do Flamengo. E sempre vou torcer para que quem estiver à frente do Flamengo dê certo. Vamos fazer as críticas que são pertinentes, as críticas que são necessárias. Mas não vamos tentar assumir o papel de que nós somos os senhores da razão de tudo. As críticas, elas precisam ser feitas dentro de um equilíbrio do que a gente vê em campo, com base nos resultados e no que a gente pode proporcionar daqui para frente. Eu acredito no trabalho. Eu realmente acredito no trabalho do Rogério. Não é como a gente imagina, mas eu também acho que não é o momento de troca. Saudações rubro-negras.